No Jornal da Manhã, Wagner Fontinelli Pessoa e a Palavra do Dia. Bom dia, Natinho, bom dia, Gilson, e bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Ao contrário do que acontece em países mais civilizados e que desfrutam de uma democracia verdadeiramente consolidada, o consumidor brasileiro continua a ser lesado, desrespeitado e achacado por empresários e grandes grupos empresariais, com a colaboração ou sob a vista grossa dos organismos de governo que deveriam proteger o cidadão quanto a esses abusos. O sistema bancário, puxado pelos grandes bancos privados, talvez seja o exemplo mais cabal e mais gritante dessa expoliação sofrida diuturnamente pela massa de usuários desse sistema no Brasil, que é obrigada a pagar taxas e juros escorchantes nas operações de crédito e débito que precisem fazer. Os lucros auferidos pelas instituições financeiras são astronômicos. E tendo em vista os índices oficiais da inflação e outros tantos que servem de balizamento inclusive para os reajustes salariais, é inconcebível que o governo não demonstre a mínima disposição para impor um limite ao que bem poderia ser classificado como um crime contra a economia popular. É de se observar, por outro lado, que essa inércia governamental contra a extorsão praticada pelos bancos em desfavor de seus usuários não tem apenas ocorrido na constância de governos liberais, mas também durante aquelas gestões que se dizem socialistas e representantes da parcela mais pobre da população. Foi o que se viu, por exemplo, nos 13 anos do lulopetismo no poder. Outra questão que cabe nos mesmos moldes é essa mais recente da cobrança das bagagens embarcadas pela aviação aérea. Uma novidade que as companhias de aviação já vinham tentando há bastante tempo para aumentar sua lucratividade e que acabou dando certo para elas com a inestimável colaboração da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que deveria fiscalizar o funcionamento dessas empresas e proteger os passageiros. A desculpa final para obterem essa autorização era de que, assim, pagariam mais os que aumentassem o peso da aeronave com bagagens e, para os outros, as tarifas aéreas seriam reduzidas. A cobrança pelas malas veio imediatamente, mas a redução das tarifas até hoje não chegou. Após 7 meses de investigação, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da Secretaria Nacional do Consumidor, pertencente ao Ministério da Justiça, ainda não concluiu o processo que apura se as companhias aéreas mentiram quando afirmaram que os preços das passagens aéreas teriam diminuído após começarem a cobrar pela bagagem despachada. E o Ministério ainda não divulgou quando pretende concluir essas investigações. Qualquer economista ou contador conseguiria, pela simples análise das planilhas de preços e custos, chegar a essa conclusão em pouco mais de uma quinzena, menos os do Ministério da Justiça, que devem ter enfiado o processo numa gaveta até que seja esquecido por todos nós. E tenham todos um bom dia.